Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana a gente vai estudar Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 5. Eu tenho um convite especial para vocês. Eu fui convidado a participar de uma live no canal O Evangelho em Perspectiva, tá bom? Então a gente vai estudar o Apocalipse lá no Evangelho em Perspectiva. Amanhã eu coloco o link do canal aqui para vocês entrarem e ficar aguardando a live aí, tá bom? Então lá dá para fazer pergunta, várias coisas, tá bom? Então vai ser interessante. Vocês estão todos convidados aí. Eu preparei uma descrição desse vídeo aqui, com certeza não vai caber aqui. Se você quiser ter mais conteúdo do que eu iria falar aqui e o tempo não deixa, é só pedir a descrição dessa mensagem pelo WhatsApp. Eu sempre deixo o WhatsApp aí no final da descrição do vídeo, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho do capítulo 1, só uma introdução, porque vai falar sobre as 7 igrejas. Essa semana eu quero fazer isso, focar nas 7 igrejas. Cada dia eu vou falar de uma igreja aqui, as 7 igrejas do Apocalipse. Tá bom? O capítulo 5, ele vai fazer uma introdução sobre os 7 selos, mas não vai falar do primeiro selo, segundo selo. Então, eu vou deixar para a semana que vem. Aí eu faço a introdução e começo a abertura do primeiro selo, segundo selo. Semana que vem a gente vê qual vai ser esse estudo que a gente vai fazer melhor, tá bom? Mas hoje eu vou focar na primeira igreja aqui, fazendo uma introdução do capítulo 1 e focar na primeira igreja, que é a igreja de Éfeso aqui, tá bom? Então vamos lá para a introdução aqui. Logo em Apocalipse capítulo 1, já deixa muito claro, só algo bem legal aqui, a palavra Apocalipse, né? Ela se interpreta bem como revelação, né? Das interpretações. Mas a palavra no inteiro, ela significa descobrir, como se fosse descobrir o véu, tá bom? Então é algo bem interessante. Aliás, o livro de Apocalipse, ele foi feito, né, para os membros da igreja. A gente vê aqui que ele está dirigindo as palavras aos membros da igreja. Então, uma pessoa que já passou pelo templo, ele consegue entender mais as palavras de Apocalipse, porque tem muito simbolismo, tem coisas do templo. Então a gente passa a ter uma percepção melhor aí do livro de Apocalipse também, tá bom? Então só isso que eu queria compartilhar com vocês. Aliás, o livro de Apocalipse, nós temos muito amparo dentro de Doutrina e Convênio, revelações que Joseph Smith teve, né? Nós temos no livro de Mórmon falando sobre o livro de Apocalipse. Então tem muita coisa que nos ajuda a entender o livro de Apocalipse, tá bom? Então a melhor palavra para Apocalipse que eu gosto significa descobrir, né? Como se fosse revelar, descobrir o véu. Eu gosto muito desse termo aqui. Vamos lá, aqui o versículo 1 já logo começa a mencionar, né, que Jesus Cristo ele está revelando as coisas a João. Ele fala tantas coisas que aconteceriam ali, sobre as igrejas, né? E também ele vai falar sobre coisas que no futuro iria acontecer. Então, esse livro, ele foi mencionado, escrito principalmente para nós, membros da igreja, para que nós possamos ter conhecimento e nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, é bem interessante. Vamos lá aqui no versículo... eu gosto do versículo 3 também, que ele fala que bem-aventurados são os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Na tradução de Joseph Smith fala, tem uma parte a mais que fala que é os que leem, ouvem e compreendem as palavras dessa profecia, né? Compreender. Então é importante nós entendermos aqui. Uma das chaves para entender a Apocalipse está sempre ali no final de cada igreja. Fala de ouvir, né? Bem-aventurado aquele que dá ouvido, né? Ele vai falar sobre ouvir o Espírito Santo. Buscar. Se nós queremos receber revelação, nós vamos entender o livro de Apocalipse. Claro que a gente tem que estudar várias vezes, tá bom? Com a persistência que, quando a gente quer muito algo, a gente busca muitas vezes. E aí o Senhor, então, vai nos revelando as coisas dele aqui. Vamos lá, aqui eu vou ler aqui o versículo 11 no capítulo 1, porque aqui menciona as 7 igrejas, tá bom? Diz aqui, ó. Que dizia eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o que vê e escreve ao livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí ele cita o nome das 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Há pouco tempo atrás eu estava estudando essas 7 igrejas e eu fiz noite familiares, né, dessas 7 igrejas também. Então o assunto está bem fresquinho na mente aqui. Sobre as 7 igrejas, a gente vê alguns procedimentos que o Senhor fala para as 7 igrejas. Ele vai falar sobre proclamação, vai falar sobre declaração, aprovação, falando de elogios para aquelas igrejas, vai falar também censuras, exortações, né, e recompensas que essas igrejas terão, tá bom? A igreja cada igreja ele fala uma coisa diferente. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas só recebem elogio, elas não recebem nenhuma crítica, né? Era até uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Essas 7 igrejas, elas representam, o número 7 representa a completude, ou seja, a totalidade ali, tá bom? Então, as 7 igrejas do Apocalipse simboliza todas as igrejas que nós temos hoje, no sentido que as igrejas de Apocalipse era a mesma igreja de Jesus Cristo, só estava em locais diferentes, tá bom? Então, o fato dele usar aqui as 7 igrejas, tá bom? É um simbolismo que totaliza todas as igrejas que nós temos hoje, tá bom? Então, aqui a igreja de Esmirna e Filadélfia, eu ia fazer uma pergunta para vocês, né? A qual das 7 igrejas, né, que nós vamos estudar essa semana você gostaria de pertencer, né? Com certeza Esmirna ou Filadélfia, porque Esmirna e Filadélfia elas não recebem nenhuma repreensão da parte do Senhor, somente elogios. Já em contrapartida, a igreja de Laodiceia, ela só recebe repreensão, não tem um elogio que o Senhor faça na igreja de Laodiceia. Então a gente vai estudar aqui todas essas igrejas aqui, tá bom? Então vamos lá começar aqui, vamos lá para o capítulo 2, aí a gente já começa aqui, o versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 7, vai falar sobre a igreja em Éfeso, né? A primeira igreja que ele está trazendo aqui. A igreja em Éfeso é bem aquela igreja em qual o apóstolo Paulo passou mais tempo, tá bom? Porque era uma cidade bem estratégica, ficava na rota de outras cidades. Então o apóstolo Paulo, das 3 missões missionárias que ele fez, né? Quarta indo para Roma também, que a gente conta. Em Éfeso foi o que ele ficou mais tempo. Ele ficou 3 anos ali em Éfeso, né? Compartilhando o evangelho. Então, a igreja em Éfeso também, ela tinha bastante idolatria. Era uma cidade idólatra, tá bom? É lá onde tinha o templo de Atenas e outros templos ali dos deuses pagãos. Então, dando essa introdução aqui, vamos ver o que o Senhor fala a essa igreja. Então, Apocalipse, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio destes 7 castiçais de ouro. Bem importante que no capítulo 1 ele vai dando referência o que significa as 7 estrelas, os 7 anjos, tá bom? Os anjos ali significam mensageiros de Deus, são os líderes da igreja. A palavra estrelas e anjo aqui significa a mesma coisa no sentido que é os líderes da igreja. Então ele está falando, escreve ao líder da igreja em Éfeso. É isso que ele está mencionando aqui, né? O que tem à sua destra, né, as 7 estrelas. A destra significa o braço direito, né? Tem o canhoto, que é a esquerda, e tem a destra, que é o braço direito. Então, ao lado direito do Senhor. Aqui mostra também, eu fiz só um resumo pequeno lá do capítulo 1, mas fala que uma das representações das 7 igrejas é o castiçal. O castiçal ele tem 7, né, candelabros ali de onde coloca a luz, né? Então, o candelabro, né, o castiçal, ele não é a luz, ele porta a luz, né? Então o castiçal ele representa a igreja. A igreja não é uma luz, a igreja porta a luz de Cristo. E fala que o castiçal é o castiçal de ouro, ou seja, é algo precioso. De todas as igrejas, essa é a igreja preciosa do Senhor, de ouro, tá bom? Então, e ela porta a luz do Senhor. Outra coisa interessante no capítulo 1, né, que eu não mencionei aqui, é que o Senhor fala que ele está no meio do castiçal. Ou seja, Cristo ele está no meio da igreja, tá bom? É por meio da igreja que ele abençoa as famílias da terra, tá bom? Então é bem interessante isso também. Tem uma parte lá, né, que fala que quando João ele se vira para ver quem estava falando com ele, ele vê as 7 igrejas.
Ou seja, é por meio da igreja que o Senhor se manifesta, por meio das ordenanças e assim por diante. Então, aqui no versículo 1, falou sobre as 7 igrejas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que eu já falei que simboliza aqui a igreja e o próprio Cristo, né, andando aqui. Vamos lá para o versículo 2 aqui. Versículo 2 diz assim: Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e tua paciência, e que não podes suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Aqui é interessante que ele fala, eu sei, né? O Senhor conhece as nossas obras, Ele sabe das nossas obras, o que nós fazemos. Então Ele conhece as nossas obras, os nossos trabalhos. Essa palavra aqui, a tua paciência, tem uma outra tradução aqui. Deixa eu ver se eu marquei aqui para compartilhar com vocês. Aqui. Na Almeida, ela, em vez de dizer a sua paciência, significa suportar. Eu conheço o que vocês suportam, né? Ou seja, a igreja sofria pelo nome do Senhor. E também tem a outra tradução da NVI, que significa tolerar, ou seja, ele sabe o que nós toleramos, né? Para estar na igreja, né? No sentido lá de Éfeso aqui. Bom, aqui ele também falou no versículo 2, né? Que suporta esses maus, né? Que faziam mal a eles. E puseste à prova os que dissessem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Bom, essa igreja, então, ela era totalmente ortodoxa, né? Ela conhecia muito da palavra, ela colocava à prova. Já na época ali, né, dos apóstolos, outras pessoas vinham, né, outros falsos mestres, falsos profetas, como nós já estudamos, eles vinham e falavam que eram apóstolos. E eles ficavam ali na casa dos irmãos, hospedados, desfrutando do bom e do melhor, e aí pegava ofertas, né, e ia embora para outra igreja ali, e assim eles já se aproveitavam, né, da bondade dos membros da igreja. Então, esses apóstolos tinham que ser testados, então eles colocavam à prova esses apóstolos, para ver se eles eram realmente apóstolos de Jesus Cristo, tá bom? Então, aqui, então, o Senhor Jesus Cristo está elogiando a igreja de Éfeso, porque ela é ortodoxa, ela conhece a palavra de Deus. Quando vinha ali um falso profeta, um falso apóstolo, eles conseguiam reconhecer que era uma falsa mensagem. E nós devemos fazer isso, né? Hoje em dia tem muitas mensagens no YouTube, vários canais, várias religiões, a gente tem que saber filtrar o que realmente é a mensagem do Senhor, tá bom? Vamos lá aqui para o versículo 3. Versículo 3 aqui diz assim: perseveraste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Esse não cansaste aqui é as obras, né? O Senhor falou, eu conheço as tuas obras. Tem pessoa que trabalha demais na igreja, faz muito trabalho, ajuda os jovens, rapazes, trabalha na organização. Esse palavra no grego aqui, não cansaste, significa trabalhar até a exaustão, né? A pessoa foi ali até os limites, dando tudo de si da obra do Senhor. Então aqui o Senhor está elogiando. Porém, o Senhor também ele vai ter uma coisa aqui contra a igreja, né? Ele trouxe os elogios, mas tem ali também aquilo que nós precisamos melhorar. Só um lembrete, as 7 igrejas são todas as igrejas. Então, dentro da nossa própria igreja tem todos esses problemas, todos os problemas. Então a gente tem que ver o que nós precisamos melhorar para nós estarmos de acordo com a palavra do Senhor. O versículo 4, então, ele diz assim: porém, tem uma coisa contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é Cristo, né? O amor a Cristo. Então, veja bem, era uma igreja ortodoxa, né, que conhecia a palavra de Deus, era uma igreja que trabalhava na obra, mas não estava no motivo certo, né? Elas não estavam trabalhando porque haviam perdido o seu primeiro amor. Então, elas faziam coisas, mas não pelo motivo certo, não era por meio de Jesus Cristo. Tá bom? O motivo de nós fazermos visitas, cumprir os nossos chamados na igreja, tem que ser por meio de Jesus Cristo. Se for para agradar as outras pessoas, é o motivo errado. Você pode trabalhar bastante, vai ficar no automático, né? Você vai fazer muitas coisas no automático, mas não podemos perder o nosso primeiro amor, que é Jesus Cristo, tá bom? O versículo 5, ele vai trazer esse contraste aqui também, tá bom? Vamos pegar o versículo 5 aqui, ó.
Deixa eu ver. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e tirarei de ti o teu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Então aqui ele fala, lembra-te depois de onde caístes, né? Então primeiro a gente leu lá sobre ele perdeu o primeiro amor. O primeiro amor é Cristo. Então a primeira a gente tem que ver o que é que nos trazia felicidade, o que fez você se batizar na igreja, né? O que te fez receber uma resposta, né, de que você deveria ser batizado. Por exemplo, ao ler o livro de Mórmon e perguntar a Deus, eu soube que o livro de Mórmon é verdadeiro. Então, a leitura do livro de Mórmon me ajuda a me manter firme no Evangelho. Então, eu não posso deixar de praticar as coisas que me deixavam firme e que me aproximava de Deus. Então, o que faz a gente perder o nosso primeiro amor? Né? É se afastar das coisas de Deus, deixar de ler as Escrituras, deixar de orar. Né? Essas coisas vão nos afastar de Deus. Então, aqui é um lembrete no versículo 5. Lembra-te onde caíste, né? O que você deixou de fazer que estava te aproximando do Senhor? Ou o que você está fazendo agora que está te afastando do Senhor? E às vezes nem é algo ruim, é algo que você começou a deixar de fazer. Por exemplo, você ia nas atividades da igreja, sentiu o amor, a comunhão das pessoas, e aí você deixou de ir na igreja, deixou de ir nas atividades, e aí você vai esfriando. Então ele fala aqui, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te, né? Chama no arrependimento aqui. Pratica as primeiras obras. O que é que te deixava animado, né? Aquelas pessoas que batizam na igreja ali no início, a gente vê que eles são grandes missionários, apresenta os amigos, convida pessoas, sai com os missionários. Isso, então ele está falando, pratica as primeiras obras. Era isso que te fazia bem? Era ler o livro de Mórmon, fazer? Pratica, volta a fazer. Tá bom? É isso que ele fala aqui. Senão, brevemente virei e tirarei de teu lugar o teu castiçal. O castiçal é a igreja, né? Ou seja, a pessoa vai acabar se afastando da igreja, vai ficar inativo, tá bom? Se ela deixa de fazer as obras que deixava ela firme no evangelho. Então, se não te arrependeres. Vamos lá, o versículo 6 diz assim: Tens, porém, isso, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui ele está fazendo um elogio, né? Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, né? Quem é esses nicolaítas aqui, né? Bom, esses nicolaítas aqui, eles eram um grupo de pessoas que eram libertinos. Eles acreditavam que podiam participar, então, de cultos a outros deuses, e esses cultos existia também questões sexuais, né, com as adoradoras de outro templo. Então era algo perverso que eles faziam aqui. Então esse povo aqui, veja só, a igreja tem vários elogios. Ela era ortodoxa, né? Ela fazia bastante obra e também ela não suportava os maus, né? E odiava a obra dos nicolaítas, a qual o Senhor também odeia, tá bom? Então essa expressão aqui é que o Senhor se aborrece com essas obras. E também aqui os membros da igreja também se aborreciam. Vamos lá para o versículo 7. O versículo 7 aqui, na verdade, ele termina, cada carta das igrejas aqui, das 7, vai terminar mais ou menos como esse aqui do versículo 7, que é para dar ouvido ao que o Senhor está dando aqui às igrejas, né? Diz aqui, ó. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Bom, então cada igreja vai receber uma promessa também, tá bom? De que se arrepender, se manter firme, vai ganhar uma promessa aqui. Aqui quando ele fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, para nós entendermos, a gente tem que buscar ao Senhor, receber revelação, não é pelo lado, mas diretamente de Deus. E por mais que seja eu falando essas coisas aqui, explicando o simbolismo, você pode receber diretamente de Deus uma revelação. Sentir no seu coração que essa mensagem é verdadeira. Então, aqui ele fala sobre quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, né? Ou seja, a nós, para que nós possamos ter essa confirmação. Aqui também, o mundo prega muito, né, sobre... Aqui, quando ele fala do comer da árvore da vida, já é uma referência ao Jardim do Éden. No Jardim do Éden tinha
a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O mundo prega muito sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas pouco se prega sobre a árvore da vida. Então, lembra que quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que o Senhor fez? Ele colocou querubins com uma espada flamejante em volta da árvore da vida. Porque comendo a árvore da vida, eles viveriam para sempre. Então veja que o Senhor está prometendo para nós, né, que nós vamos viver, que Ele vai dar esse fruto para nós, que nós vamos viver para sempre. Aqui é simbólico, né? Mas é isso que significa, que nós vamos receber do fruto da árvore do paraíso de Deus, tá bom? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, é ter essa vida eterna na presença de Deus e Jesus Cristo, se tornar como eles são. Então, essa é a promessa aqui da primeira igreja aqui de Éfeso, tá bom? Então, essa semana, a gente vai estudar aqui as 7 igrejas. Fiz um resuminho do capítulo 1, entramos na primeira igreja de Éfeso. Amanhã a gente entra na segunda igreja aqui para ver quais são os elogios e o que a igreja precisa melhorar. Lembrando que a gente tem que olhar para nós mesmos, né? O que nós precisamos melhorar. Então, todas as 7 igrejas representam todas as igrejas. Portanto, se encaixa na nossa unidade também, tá bom? Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.